Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a parte dos seus amigos. Amém, queridos? Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Aos irmãos conectados pelo canal do YouTube, que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo tome agora cada coração, cada vida, cada lar, cada família. Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Aleluia. Logo ao término da palavra, nós vamos ter um período de oração com o diácono Amaury, junto com a igreja. Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Glória a Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Mateus 3, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João punhava-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, se assim sentir em seu coração. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, João Batista, ele reconhece Jesus, tá? Quando ele ainda está no ventre, quando Maria vai visitar Isabel, estando Maria 3 meses grávida de Cristo, e ela chega na casa de Isabel, sua prima, ela se achava com 6 meses de gravidez de João Batista. E a criança começou a saltar de alegria no ventre dela. E ela olha para Maria e diz: Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Porque a criança no meu ventre, ela saltou de alegria pela presença do meu Senhor, do Salvador que está no seu ventre. Então a palavra está dizendo, não eu, que João Batista reconheceu Jesus, tendo ele 6 meses dentro da barriga. E a palavra diz que Isabel e Maria eram primas. Então, cresceu ouvindo falar, João ouvindo falar de como que Jesus foi gerado. Amém? Que Gabriel apareceu para Maria, estando ela ainda, sendo ela uma mulher virgem, e ela concebeu do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus vai ter com João, ele diz: Eu careço de ti. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou pecador, eu sou falho, eu necessito de misericórdia. O Senhor é limpo, o Senhor é puro. Foi o mesmo João Batista que diz: Esse é o pecado, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista sabia que o cordeiro que era sacrificado anualmente simbolizava o sacrifício de Cristo que havia de vir para tirar o pecado. E ele diz que Cristo é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Quando os discípulos de João Batista, querendo ali, quase se permitindo ser usado pelo inimigo, quando vê Jesus batizando do outro lado com seus discípulos, eles correm para João e falam: Aquele que você batizou está lá do outro lado batizando, ou seja, querendo causar ali um tipo de intriga. E João fala: Eu não sou noivo, mas eu me alegro com a alegria do noivo. Então ele trata Jesus como noivo. Então ele sabe que a igreja é a noiva do cordeiro. Ele sabe que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele sabe que Jesus é santo, porque ele diz: Eu careço de ti, tu vens a mim. Amém? Se Jesus era santo, ele era puro, ele veio como homem, como eu, como você, 100% humano, mas ele foi fiel até a morte de cruz, diz a palavra de Deus. Isso aqui a Bíblia nos mostra que nós também conseguimos, amém? Por mais difícil que seja, porque Jesus foi sujeito às mesmas paixões que nós. Mas por que ele vai até João? Qual é o propósito dele ter ido até João para se batizar? Se o batismo é para purificação de pecado, Jesus não tinha nenhum. É porque Jesus ele queria mostrar no mundo espiritual o que aconteceria comigo e com você. E no mundo espiritual, quando eu vou me batizar, muitas pessoas na hora do batismo não tomam banho.
vão ali porque são influenciados por alguém, são influenciados pela decisão do outro que vai, muitas das vezes é aquela emoção do momento. Poucas são as que verdadeiramente vão de coração sincero, poucas são aquelas que verdadeiramente se batizam de corpo, alma e espírito. Quem se batiza de corpo, alma e espírito, ele vai levar pedrada, ele vai levar chicotada, ele vai ser preso, ele até tropeça, mas ele levanta e segue adiante, ele não volta para trás. Amém? Por isso que a palavra fala: cai o justo 7 vezes ficará de pé. Ele sabe o propósito dele, é o alvo, é a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, amados irmãos, poucos são os que se batizam de verdade, que se convertem em seu coração. Mas quando se batiza de verdade, algo no mundo espiritual acontece. Não vou nem usar a palavra se batizar de verdade, eu vou usar a palavra se converter de verdade. Algo no mundo espiritual acontece, e o que acontece é maravilhoso. E a igreja precisa entender isto. Quando as pessoas dizem na televisão, nos filmes, nas reportagens, né, somos todos filhos de Deus, não é o que a palavra diz. A palavra diz que Deus criou o ser humano. Mas no Evangelho de João, no capítulo 1, aleluia, no verso 12, diz: todos quanto receberam, Deus o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Se foi dado o poder de serem filhos, é porque antes não era. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 14 em diante, diz: não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez no pecado, mas recebeste o espírito de adoção, a qual clamamos: Abba Pai. Se sois filhos, sois herdeiros, e co-herdeiro das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o filho de Deus, ele é por adoção, é quando ele recebe Cristo, é quando ele se converte de corpo, alma e espírito. Então, ali naquele momento, não olha Cristo, olha o teu batismo. É isso que Jesus quer mostrar nele, o seu batismo. Sendo de coração sincero, você entra como criatura, você entra como pecador, você entra cheio de acusação, mas quando você, aleluia, sai daquelas águas, louvado seja o nome do Senhor, porque você é morto, a velha criatura é morta. Morta pelo quê? Pela água. A água simboliza o que? A palavra. É a palavra quando mostra o erro, é a palavra quando confronta a nossa vida, quando confronta a nossa vã maneira de viver, e a gente se permite que aquilo seja morto na nossa vida. A gente morre pela palavra e nasce pela palavra. Ou seja, eu morri para os meus conceitos, para os meus valores, eu morri para o meu pecado, e eu vou nascer agora da água, a palavra, e do Espírito. Eu vou aprender a falar, agir, viver de acordo com a palavra de Deus. Então, quando essa é a tua decisão e você sai da água, você entrou como criatura, mas você, aleluia, levanta lavado e remido, você levanta como filho. E a palavra fala que o céu se abriu, e João Batista, ele vê o Espírito Santo descendo como pomba, aleluia, sobre Cristo. Provérbios 1:23 é bem conhecido, eu falo bastante, diz: convertei-vos pela minha repreensão e derramarei sobre vós o meu Espírito. Conversão sincera é Espírito derramado. Você não tinha o meu Espírito, agora você tem. Você não tinha a minha presença, agora você tem. Você não tinha acesso ao céu, agora você tem. E eu preciso pronunciar algo. Deus vem, ele abre o céu e ele grita para todo o inferno ouvir: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada em quem me compraste. Agora não é mais criatura, não é mais uma pessoa perdida, condenada, é o meu filho, é a minha filha, e nele, nela eu tenho prazer. Então, esse é o significado do batismo de Jesus, mostrar nele, através dele, o que aconteceria com a minha vida e com a sua vida. Amém? Então, o que ocorre? Quando eu me batizo de corpo, alma e espírito, o Senhor declara dos altos céus para toda a potestade, para todo o principado, que agora nós temos Pai. Amém? Só que esse Pai, ele não é igual ao Pai que eu sou, porque eu sou um Pai limitado. Esse é um Pai ilimitado. Eu sou um Pai natural, ele é um Pai sobrenatural. Aleluia. A Bíblia diz que ele é onipotente, significa que ele pode todas as coisas. Então entenda bem, nós nos tornamos filhos, espiritualmente falando, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que ele é médico dos médicos. Então entenda o que eu quero te falar. Se o nosso Deus, que se tornou o nosso Pai, ele é médico
Imagina sendo seu pai médico, um médico muito bom, um médico muito conceituado, e ele desenvolve a cura de uma doença para a morte. E ele passa essa cura para o mundo todo. E aí você, sendo filho, pega esta enfermidade. E ele vê você em casa doente, sendo ele criador da cura, tendo ele vários antídotos em casa para injetar em você. Ele não injeta, ele deixa você morrer. Tem lógica? Tem lógica? Ou esse pai que inventou a cura, ele vai injetar aquele antídoto no filho, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o filho é algo que ele mais ama. Amém? Mas o nosso Deus é médico dos médicos. Ele vai aonde a medicina não vai. E quantas pessoas com títulos de filho de Deus estão morrendo de enfermidades? Eu estou dizendo que Deus mentiu de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas a gente tem na Bíblia um pai tão poderoso que ele abriu o mar vermelho. E quantas pessoas que chamam ele de pai, que afirma ser filho de Deus, estão com as portas fechadas. O que é mais difícil? Abrir o mar vermelho ou abrir uma porta de emprego? Então significa que o meu pai seria dono de megas empresas, e eu sendo filho dele, ia morar na minha casa, fiquei desempregado, fui posto para fora de casa porque eu não consegui pagar aluguel, e o meu pai, que é miliardário, dono do ouro e da prata, me deixa na rua sem nada. Teria lógica? Sendo ele meu pai, teria lógica? Não teria lógica. Teria lógica o meu pai ser o maior general da história, onde antes dele não houve, depois dele não haverá. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perderá uma batalha. Ele comanda o maior exército da terra, do universo, o exército mais poderoso. E o meu pai veio sendo atacado por um exército inimigo debaixo dos olhos dele, e ele não vai fazer nada. Quem acha que ele vai fazer? Diga amém. Amém. Quem acha um pai, sendo o médico, dono da cura, vai curar o seu filho, sim ou não? Sim. Por que não está acontecendo? Porque pode ser que na nossa mente, no nosso coração, nós achamos que nos tornamos filhos e não nos tornamos. O problema não é não ser curado. O problema não é não ter uma porta aberta. O problema é que a eternidade, a morada que ele fez, vou para o Pai, prepararei morada. Esta morada não é para quem é simpatizante, é para quem é filho. Porque quando eu sou filho, diz a Bíblia que eu também me torno herdeiro. Então, pastor, eu me batizei, eu estou na igreja, eu venho, dou glória a Deus, aleluia. O que pode estar me impedindo de ser filho? A palavra do Senhor, ela vai dizer, amados irmãos, prestem bem atenção que não sou eu, é a Bíblia, lá em Hebreus 12. Ele vai dizer que o pai corrige e exorta o filho que ama. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se você recebe a correção, ele tem você por filho. Mas se não recebe a correção, és bastardo e não filho. Será que tudo que Deus nos corrige a gente acata? Cadê os filhos? Não tem nenhum filho aqui, nenhum jovem? Nem? Estão aí? Será que toda a orientação que o pai dá, que a mãe dá, os filhos seguem? Será? Sim, senhor. Sim, senhora. Ah, mas aí eu estou desobedecendo meu pai, não estou desobedecendo a Deus. Não, a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe. E diz mais: para que se prolongue os seus dias na terra. Primeiro mandamento com promessa. E tem mais. Provérbios vai dizer no capítulo 6, você vai ler do 6 até o capítulo 7, é só ali do filho e pai. Ele vai falar assim: olha, presta atenção que a Bíblia vai dizer, que
As correções do pai e da mãe são como mandamentos do Senhor. Então uma das formas de Deus dar os seus mandamentos para os seus filhos é usando a boca de quem? Dos pais. Será que a esposa, ela está sendo submissa, como a palavra diz, que submissa não é ser escrava? Será que aquilo que a palavra fala, que a esposa tem que ser, ela está sendo dentro de casa? Será que aquilo que a Bíblia manda o marido ser, ele está sendo dentro de casa? Porque líder não é quem dá ordem, quem dá exemplo. Será que o marido está sendo exemplo dentro de casa? Porque se ele não é exemplo dentro de casa, o Senhor não vai olhar como filho. Se a esposa não está honrando o marido, ela não vai olhá-la como filha. Se não está o marido ali sendo cabeça como tem que ser, provedor, amoroso, carinhoso, ele não está de maneira nenhuma sendo visto por Deus como filho. Se os filhos não honram os seus pais, eles não estão sendo vistos como filhos. Se eu e você não estamos obedecendo a palavra de Deus, pastor, até onde eu tenho que ir para obedecer a palavra de Deus? Está lá em Hebreus capítulo 12, ele vai falar, amados irmãos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado o pecado e o embaraço que estão de perto, nos rodeia, porque ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Até onde eu tenho que ir, pastor? Sangue se for preciso, mas não peque. Irmãos, nós lemos a palavra de Deus e vemos homens que passaram lutas. Nós vemos homens e mulheres que passaram dificuldade, mas você não vai ver a história deles terminar sem que o céu tenha aberto para eles. Você não vai ver a história dele terminar. Ah, mas um morreu a espada, outro morreu assim, morreu essa. Morreu, mas viram o céu aberto. Viram o céu aberto. Homens e mulheres de Deus que antes de descer a sepultura, antes de fechar os olhos, viram o poder de Deus manifesto de uma maneira poderosíssima. Após Cristo ter sido assunto ao céu, nós vemos discípulos viver coisas potentosas que aos olhos humanos são inefáveis, mas eles viveram, porque o céu estava aberto para eles. Quando o Senhor cura aquele homem e fala Efatá, você pode olhar o texto. Efatá significa abre-te, mas a Bíblia não diz que ele olhou para o homem. A Bíblia fala que Cristo olhou para o céu. Ele olhou para o céu. Deus que abriu o céu para você. Foi o céu que se abriu dizendo que tu és filho, que tu és filha. Ele está dizendo: o céu está aberto para você ouvir a minha voz. O céu está aberto ao meu comando, ao teu favor. Glória a Deus. Ele não olha para o homem que está cego, diz a Bíblia, o Senhor olha para o céu e diz abre-te. Ou seja, quando ele acha um filho, ele ordena que o céu abra ao teu favor. E o céu vai abrir. Ele vai abrir. A paternidade de Deus na nossa vida é uma paternidade poderosa. É tão poderosa, mas tão poderosa que a palavra fala que Cristo virá nos buscar. O Pai mandou Cristo vir buscar os seus filhos. Vai buscar os meus filhos. Traga-os para cá. São meus filhos amados em quem tenho prazer neles. Mas muitos de nós, não quer dizer que um filho não cai, não rasga a cabeça, mas quando um filho cai e quebra a cabeça, eu sou recordista, né? De quebrar a cabeça na minha infância, o pai corre e vai logo acudir. Dói, mas ele está do lado. Não quer dizer que não quebra um osso, né? Pedro quebrou o osso 422 vezes, foi quantas vezes? Por aí, né? E o pai corre logo ali, ó, né? Ninguém na terra quebrou mais o braço daquele menino ali. Então o que acontece? O pai corre. Não quer dizer que não dá uma febre, não quer dizer que não dá uma doença, mas o pai vai cuidar. Vai ou não vai? Ele vai cuidar. Então não quer dizer que a nossa vida ela vai ser tudo mil maravilhas, não, vai vir as lutas, vai vir a adversidade, mas o Senhor, ele fala já em Isaías 41, eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo não temas. Quantas vezes quando criança eu fui no hospital, eu gelava só para filho e começava a chorar, meu pai dava a mão e fala, filho, olha, vai doer, mas o papai está aqui. Eu adotei a mesma coisa com a minha filha, nunca menti para ela, chegava no papai, vai doer, eu falei, essa não dói. Vai tirar sangue, é só uma picadinha. Confia no papai. A primeira vez chutou mesa, chutou todo mundo, virou de cabeça, tudo. Tivemos que segurar os 3 para segurar ela. Quando acabou de tirar, papai, não doeu não.
Mas teve vez que ela tremendo: papai, essa dói. Eu falei: papai não vai mentir para você, essa dói. É só uma visitação de 1.200. Eu falei: essa dói, mas papai está aqui contigo. Segura na mão, papai pode apertar o que você quiser. Eu não vou sair do teu lado, mas amanhã tu vai estar boa. Então tem situações doloridas que nós passamos. O Pai está conosco, nós não vamos permanecer nela. Nós não vamos permanecer nela. Nós vamos passar por ela dando glória a Deus. Nós vamos passar por ela, muitas das vezes vai estar doendo, vai trazer sofrimento, muitas das vezes vamos chorar, mas na confiança que Deus está conosco. E aquela prova ela passa, aquele deserto passa. É onde você sabe que Deus está contigo, que Deus está na sua vida. Mas o que está acontecendo hoje, na sua grande maioria, é que a luta não cessa, que aquele problema não acaba. Demorou muito tempo, amados irmãos, para alguns irmãos na Bíblia receber bênção, como foi o caso de José, quando foi vendido, foi para trabalhar na casa de Potifar, ficou escravo muito tempo, mas recebeu a vitória. Jacó, como trabalhou escravo, para que ele pudesse se casar, foi explorado pelo seu sogro, mas recebeu a sua vitória, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor esteve com ele em todos os momentos, de maneira que ele não tinha dúvida que Deus estava com ele. Você não vê esses homens dizendo: será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor não me abandonou? Não, eles tinham certeza que o Senhor estava com eles. Como temos que ter a certeza que Ele está conosco. Mas a paternidade de Deus na minha e na sua vida, ela gera poder, ela gera unção, ela gera quebra de cadeias, quebra de maldição, transformação de intelecto, de mente, de caráter. Ela nos inclina para as coisas que são do alto, que vem da eternidade. Como eu posso ser filho e eu não me interessar pelas coisas de meu pai, se não tem nenhum pai na terra igual o meu? Ele é o mais maravilhoso, Ele é o mais amoroso, Ele é o Criador de todas as coisas. Meu pai inventou coisas maravilhosas que a ciência não consegue de maneira nenhuma explicar. E como eu não me interessar por esse pai? Como eu tenho um Deus que é o Rei da terra, que é o Rei do universo, que é o Rei de todas as coisas, e eu não me interessar, não me inclinar, é porque eu não sou filho. Então a resposta é que pode ser que de alguma maneira a gente pode estar, não digo de alguma maneira estar enganado pelo diabo, não é isso não. Alguma caixa dessa aqui. Amém, glória a Deus. Só um minutinho, irmãos. Aleluia. Enfim, amados irmãos, não é ser enganado pelo diabo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pode ser que o diabo está enganando a gente. Sabe por que o diabo não engana a gente? Sabe por que o diabo não engana a gente, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus nos deu isso aqui. Glória a Deus. Eu acho que a resposta certa é: nós estamos nos enganando. Nós mesmos estamos nos enganando. Um título de servo, de serva, uma certeza que, embora pareça uma certeza, ela não é real. Porque, irmãos, a palavra do Senhor fala que um homem orou. Um homem. Diga comigo: um homem. Um homem. Somente um homem. Deus enviou um anjo e feriu 185.000 assírios. Por que será que o Senhor ouviu a oração de um homem e feriu 185.000 assírios? É porque ele via aquele homem como uma pessoa, como uma criatura, ou ele enxergava como um filho? Por que um único homem
um único homem, ordenou que o sol parasse. E Deus foi lá e agiu em favor deste homem e parou o sol. Será que porque Deus olhava esse homem como uma criatura comum, olhava ele como filho? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, adorando a Deus, e meio chicotada, estava doendo? Estava, mas o Senhor mostrou e falou: estou contigo. E o Senhor quebrou tudo, quebrou as cadeias, deu um terremoto, tirando-os da prisão. Será que o Senhor estava olhando eles como pessoas normais, como criaturas? Ou Deus estava olhando eles como filhos? Então o que eu e você precisamos fazer é mostrar para Deus que somos filhos. E como que eu mostro para Deus dizendo que eu sou filho? É dizendo eu sou filho? Não, é com as nossas atitudes. Porque entenda bem, irmãos, a gente fala muito: sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu me tornei filho de Deus. Vamos mudar, vamos dizer: eu sou filho do santo. Porque o ditado diz: filho de peixe, filho de santo, santo é. O Senhor nos torna filho para sermos santos diante dele. E é a santidade nesta terra que nos conecta com o céu. É a santidade nesta terra que nos conecta com o Espírito. E uma vez conectados pelo Espírito, nos faz ser pessoas poderosas, ou melhor dizendo, cheias do poder de Deus, fazendo sinais e maravilhas, aonde as pessoas veem que há algo diferente em nós. O que é? É a paternidade divina, que nos faz pessoas mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Mais que vencedoras. A Bíblia não nos chama de vencedor, ela nos chama mais que vencedor. Vencedor é algo terreno, mais que vencedor é porque é celestial. O sobrenatural está nas nossas vidas, e nós temos que buscar isso. Nós temos que chamar a atenção de Deus, para que Ele nos veja como filhos, os veja como filhas. Porque eu vou falar uma coisa para você: só vai entender o que eu vou falar quem é pai e quem é mãe. Toca no filho nosso. Fala, irmã Maria. Fala, mesa. Toca no filho. Toca no filho. Toca no filho nosso para você ver. O negócio não fica bom. Ou fica? É uma força que você nem sabe que tem. Você nem sabe que tem. Agora, como somos filhos de Deus, que o inimigo está fazendo o que quer, e Deus está de braço cruzado? Não. O Filho de Deus, ele é conhecido na Bíblia também como ungido. Amém? E a Bíblia diz: ai daquele que toca no meu ungido. Ele quer dizer: ai daquele que toca no meu filho, ai daquele que toca na minha filha. E a Bíblia vai dizer mais: que o Senhor nos chama, sabe de quê? Da menina dos seus olhos. A Bíblia fala que a menina dos olhos de Deus é eu e você. Você tem noção disso? Então significa que eu e você, de fato, sendo filho, filha de Deus, o diabo se levantar contra a nossa vida, ele vai estar arrumando um problema para ele, um problema terrível. A paternidade de Deus nos faz seres poderosos nessa terra. Paulo está pregando, Eutico cai lá da janela, não sei quantos andares, se quebra todo. Paulo, quando termina o sermão, ele ora por Eutico, mas na naturalidade, porque o sobrenatural para o filho é natural. Quem está entendendo, diga amém. O sobrenatural de Deus para quem é filho é natural. Então o povo ficou desesperado, porque tinha um monte de gente ímpia ali ainda, desesperado com alguém que morreu. E Paulo, naturalmente, porque Paulo sabia que foi derramado poder sobre ele, não só para pregar, mas para levantar
Quem estava ali? E ele vai lá, ora por Eutico, e tudo que estava quebrado se colocou no lugar, e Eutico levanta. Pedro está preso, a igreja começa a clamar. O anjo vai lá e acorda Pedro. Pedro, levanta aí. Só que Pedro não estava simplesmente preso. Pedro estava preso para ser morto, decapitado no dia seguinte. E o mais interessante é que ele estava dormindo. Ou seja, ele não se assustou. Ele não se preocupou. Porque se alguém falar que vai cortar a tua cabeça amanhã e botar você preso no lugar, tu não vai dormir. Mas Pedro estava dormindo. O anjo acordou, a Bíblia fala que o anjo acordou Pedro. Veio, abriu as celas, ele saiu. E ele chega lá na igreja, a igreja está orando. Por que aquela igreja orou? E o Senhor foi lá e falou, não era Pedro que estava orando não, embora Pedro tinha vindo ao altar, quem estava orando era a igreja. Ele vai que naquele momento Pedro estava dormindo, não é que ele dormiu o tempo todo, com certeza ele fez suas orações, mas ele estava dormindo. Quem estava orando foi a igreja, e o céu abriu, o anjo desceu, foi lá e soltou Pedro. Glória a Deus. Por que o Senhor mandou o anjo? Porque ele ouviu a oração daquela igreja. E por que ele ouviu a oração daquela igreja? Porque ele não ouviu a oração de uma igreja, mas ouviu a oração dos seus filhos e filhas que clamavam naquele momento, e ele como pai atendeu. E ele como pai atendeu. Ele como pai operou. Então o que nós temos que ver se realmente nós recebemos a adoção de filhos. Porque se recebermos de fato a adoção de filhos, vamos ser herdeiros e co-herdeiros das bênçãos que Cristo alcançou na cruz do Calvário para mim e para você. Poder, unção, autoridade, lavagem do pecado pelo sangue de Cristo. Autoridade para desfazer toda a obra do diabo. Lutas, vamos ter, como eu disse. Vai ver ele sair se não tem umas marcas lá. Então ela cai na perna desse tamanho. Desse tamanho. Pensa num corte. Dava para ver joelho, rótula, tudo. E gritava. E o ponto, a anestesia não pegava. E o ponto ela gritando. Eu falei, garra no pai aqui. Pode amanhã o pai quando que quer garra, mas tem que costurar tua perna. Doeu, mas o pai estava ali. Não estou dizendo que você não vai ter problema. Não estou dizendo que você não vai ter luta. Não estou dizendo que não vai se levantar aflições. Não estou dizendo que você não vai chorar. Mas eu estou dizendo que o pai, ele vai estar ali. Uma hora depois, ela estava lá, falando machucado, papai, olha, o senhor viu? Eu não sentia mais dor. Estava medicado, estava costurado, estava com atadura. No outro dia andando, parecia que nem tinha machucado a perna. Então dói, chora. Mas o que prova que ele está ali é que no outro dia a gente está ileso. No outro dia a gente está de pé. E cadê isso na vida de muitos? Cadê, irmãos? Eu fui convidado para pregar numa igreja, Assembleia de Deus, em Cabo Frio no domingo, e eu fui. Não preparei nada, só orei e li a Bíblia. Chegou lá, o título era, o tema, o poder da paternidade divina. Eu não trouxe aqui 20 minutinhos igual eu trouxe agora, não. Eu explorei isso aqui em 1 hora de mensagem, mas de uma maneira a qual, quando acabou, as pessoas vieram falar algumas comigo dizendo que estavam impactadas com aquilo que elas ouviram. Só que mal sabem elas que impactou a mim também. Impactou a mim. Eu estou dando só uma pinceladinha aqui para a igreja, porque hoje a gente volta esse período para a oração. Eu já vou passar para o diácono Amaury. Mas não sai daqui sem fazer essa análise. Não feche os teus olhos sem fazer essa análise. Quando eu digo fechar os olhos é para dormir. Faça essa análise em vida. Porque se nós morremos enganados, depois de fechar os olhos é irreversível. Porque o céu é para filhos. O céu é para ungido. Filho também erra. Eu não estou dizendo que você vai andar. Sabe quando eu vou deixar de errar? Sabe quando você vai deixar de errar? Quando o Senhor nos buscar, nós recebemos um corpo glorificado. O corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade.
Só que você vai ter resistência contra o pecado. O pecado muitas das vezes é normal, vai lá e cai. Não, você vai ter resistência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pergunta assim, pastor, por que eu vou ter resistência? Não é por medo do inferno, não. É para não entristecer o teu pai. Quem é filho não luta contra o pecado para não ir para o inferno. Quem é filho luta contra o pecado para não entristecer o pai, para não entristecer o Senhor. Então nós temos de olhar para nós mesmos, para a nossa vida. Os filhos têm que olhar se estão honrando os pais e a mãe. As esposas têm que olhar se estão honrando os maridos. Os maridos têm que olhar se estão honrando as suas esposas. Nós temos que olhar se estamos honrando o nosso trabalho, o nosso irmão, a nossa irmã. Temos que ver se estamos honrando as lideranças eclesiásticas que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Nós temos que ver se a nossa vida tem sido correta na nossa maneira de viver. Eu estou sendo correto com as pessoas que trabalham comigo? Eu estou sendo correto no meu dia a dia? Porque são essas coisas que faz com que o Pai nos veja como bastardo e não como filhos. Mas uma vez que a gente procura dar certo, Ele vai nos ver como filhos. Porque a minha mãe, o meu pai, me ensinaram algo. E eles falaram assim, olha, se tiver dinheiro, compre. Se não tiver, fique sem. Mas nunca pegue nada de ninguém. Nunca. Se eu chegasse na minha casa com uma caneta, e de fato eu poderia ter achado a caneta na rua, que era muito comum. A minha mãe perguntava de quem é essa caneta. Você não saiu daqui com essa caneta. Aonde você arrumou essa caneta? Me fala, mãe, achei na rua. Olha, eu vou lá na tua escola. E se eu vou perguntar na sala se alguém tiver subido com a caneta, eu perguntar se foi essa, aí os caras vão se meter a mão na cara, eu vou te arrebentar os caras. Era assim. Era um terror? Era. Mas temos princípios, não pegamos nada que não é nosso. Nada. Eu me lembro que eu tinha uns 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu achei uma carteira. Quando eu abri a carteira, irmãos, acho que tinha um salário todo ali dentro. Como criança, eu fiquei como? Eu gelei. Não tinha visto tanto dinheiro. Me lembrou. Tinha documento, tinha tudo ali. Me lembrou do que minha mãe falou. Não pegue nada que não é seu. Passou o ônibus de ir para a escola, de ir embora para casa. Eu não peguei o ônibus. Eu fiquei sentado no ponto de ônibus com a carteira na mão. Falei, se não aparecer ninguém, eu vou levar, vou entregar para minha mãe. Daqui a pouco veio um camarada desesperado. Eu fui esconder a carteira. Perguntei, o senhor está procurando alguma coisa? Perdi minha carteira, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele, Ricardo. Eu peguei a carteira e falei, está aqui. A primeira coisa que ele fez foi abrir para ver se o dinheiro estava ali dentro. Ele foi e pegou como se fosse 100 reais para poder me dar. Eu falei, o senhor não precisa me dar. A carteira do senhor, minha mãe me ensinou desse jeito. Outra vez eu achei a carteira na rua que a gente estava. E mostrei para minha mãe, mas achei a carteira. Minha mãe estava cheia de dinheiro, mas não pode esperar que vai vir gente aí. Dito e feito, passou o rapaz, de novo, ele abriu, outra pessoa, ele foi tirar o dinheiro, mas não precisa. Não precisa, não. A carteira é sua, o dinheiro é seu. Então, o pai, ele ensina princípios. E 2 irmãos meus morreram sem salvação, porque não ouviram os princípios de meu pai e de minha mãe. E nós vamos perecer eternamente se não ouvirmos o princípio do Pai, que Ele estabeleceu na sua palavra. Porque a palavra fala, aleluia, que é filho aquele que aceita a correção. Eu não consigo mudar meu temperamento, Deus sabe. Eu não consigo mudar essa fraqueza, Deus sabe. Eu não consigo, não tenho como tirar o gato, eu vou dormir no calor, Deus sabe. Obedecer é melhor do que sacrificar. O dia que o diabo ouvir lá do céu Deus clamar, bradar e dizer: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, eu tenho nele prazer, deu ruim para o diabo. A tua vida vai ser de fé em fé, e ela será de glória em glória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor falou no teu coração, pode aplaudir Jesus nesse momento.
Jesus.